agora para mais um devocional. Hoje nós iremos meditar o capítulo 4 de São João, onde ele vai falar da água que sacia a nossa sede verdadeiramente. Ontem nós meditamos no capítulo 3, na conversa de Jesus com Nicodemos, onde ele questionava Nicodemos sobre nascer de novo, sobre a mudança de vida, sobre mudar de vida. E que mudança é essa? Nascer de novo a partir do nosso batismo da água e do Espírito Santo de Deus. Deixarmos a nossa vida velha, deixarmos as nossas mazelas, os nossos costumes, as nossas manias erradas e passarmos a viver uma vida de acordo com o coração de Deus. Nascer e seguir a partir da água do Espírito Santo, a partir da moção do Espírito Santo em cada um de nós. Mudança de comportamento, mudança, passagem da vida velha para nova, e não, quando falo aqui passagem da vida velha para nova, não estou me referindo à nossa Páscoa, mas ainda aqui nesse mundo natural, temos como nós viver, tem como se viver, na verdade, em abundância, fazendo bem, sendo exatamente como Deus quer que nós sejamos. Isso é viver a partir do Espírito, isso é viver uma vida nova, abandonando o pecado, abandonando as nossas mazelas e termos essa vida de cristãos renovados, a partir do Espírito Santo, a partir da moção do Espírito Santo, porque nós só conseguiremos viver a vida que Deus quer a partir da ação do Espírito Santo em nós. Sem o Espírito Santo, a gente não consegue. No final do Evangelho de São João, vai dizer assim: o Paráclito, a promessa do Pai para nós seria o Espírito Santo. Jesus foi crucificado, depois ele foi ao céu e ele mandaria o Espírito Santo para nos auxiliar nesse mundo natural. Isso é viver de novo. Isso é viver, renascer da água e do Espírito. Então, no capítulo 4, ele diz assim: tome a sua palavra, não sei o horário, o dia que você vai ver esse vídeo, mas que Deus toque você, que Ele toque o seu coração, não importa o que você está vivendo, nesse momento que você vai ver esse vídeo, mas que você tome a palavra de Deus, se conecte com Deus a partir da sua palavra e veja o que Deus quer te falar, porque o importante é nós ouvirmos a voz de Deus e depois obedecermos a sua voz, o que Deus quer de mim e o que Deus quer de você. Uma vida em abundância, uma vida nova, porque Ele nos promete uma vida em abundância ainda aqui nesse mundo natural. A partir do momento que a gente busca Deus em primeiro lugar, que a gente tem essa consciência de buscá-lo em primeiro lugar, de colocá-lo em primeiro lugar na nossa vida, fugindo da correria, porque Deus não ama a correria. Deus nos dá 24 horas por dia e Ele quer que nós tenhamos um tempo com Ele, um tempo de qualidade. Mas isso precisa ser a partir de nós, a partir da nossa vontade. A gente precisa querer estar na presença de Deus, a gente precisa desejar estar na luz de Deus, na sua glória. O que é a glória de Deus? É a sua luz. A sua luz. E a luz de Deus tem que estar em nós. E a partir do momento que essa luz for acionada, tudo vai ficar clarificado na nossa vida. Ele vai nos mostrar como termos o discernimento da vida nova e da vida velha. O que Ele quer que a gente pratique. Quais são as atitudes que Ele quer que pratiquemos no nosso dia a dia, na nossa vida cristã. Isso é a vontade dEle para nós. Então, ele diz assim, começando:
Portanto, quando o Senhor soube que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais que os discípulos de João, embora o próprio Jesus não tenha batizado, mas os seus discípulos, ele deixou a Judéia e partiu novamente para a Galiléia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Então, ele chega a uma cidade de Samaria que é chamada Sicar, perto das terras que Jacó deu a seu filho José. Ora, o poço de Jacó estava ali. Jesus, pois, cansado da sua viagem, sentou-se assim junto ao poço, e era cerca da 6ª hora. Então veio uma mulher da Samaria para tirar água. Disse-lhe Jesus falando a samaritana, agora ele diz assim a ela: dá-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimento. Então disse-lhe a mulher samaritana: como é que tu, sendo um judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher de Samaria? Porque os judeus não se relacionam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheces o dom de Deus, se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te diz, dar-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. No capítulo 3, nós meditamos a água, nascer da água e do Espírito. E o que é essa água? Aqui ele vem dizer, na altura do versículo 10, a água viva é o próprio Cristo. É Ele que sacia a nossa sede. A minha e a sua sede, quem sacia é o próprio Cristo, porque Ele é a água viva. É a água viva. Então, para que a gente acesse essa água viva, a gente precisa querer, precisa ir em busca. Essa mulher, ela tinha ido ao poço de Jacó apanhar água. E Jesus chegou lá. E aí, para que começasse ali uma conversa, Jesus pede para ela: dá-me de beber. A 6ª hora, em outras passagens vai dizer que é por volta de meio-dia. Imagina aqui na nossa região, depois de alguém estar cansado de ter andado muito a pé, porque naquela época andava-se a pé, e aí a pessoa chega com muita sede e encontra essa mulher. Então Jesus estava com sede, mas lembrando que Ele é a água que nos sacia. A água de Jesus é diferente dessa água nossa, né? E a mulher tinha ido buscar essa água nossa. Mas o que aquela mulher precisava era daquela água que sacia a sede eternamente, da água que eu e você precisamos. A água que nos renova, a água que nos faz nascer novamente. E qual é essa vida? Para que essa vida, para o céu. Nós precisamos nascer novamente para essa vida, que é a vida eterna. E aí, a mulher já disse: se tu só conhecesse, ou seja, se tu me conhecesse, tu não teria coragem de falar comigo. E ela ainda disse: porque os samaritanos não se relacionam bem com os judeus. Mas não era esse o foco. Porque essa mulher, como a gente conhece algumas partes dessa passagem, era uma mulher pecadora, uma mulher que tinha muitos maridos, uma mulher que vivia em adultério. E Jesus não faz distinção, Ele nos escolhe como somos. Basta que nós o aceitemos, basta que nós ouvimos, basta ouvir a sua voz. Ele só quer essa atitude de ouvir a sua voz, de obedecer a sua voz e que sigamos aquilo que Ele nos orienta. E assim aconteceu com essa mulher samaritana. E daí ela disse:
Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar água e o poço é fundo. Ela até então estava pensando que era aquela água da qual ela buscava. Pois tens, e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? Jesus falava de uma água que ela não entendera. Qual água, de que água ele se referia. Ela disse assim: o poço é fundo. Tu não tem com que tirar essa água, mas de que água viva tu falas? Por exemplo, ela queria falar isso. És tu maior do que Jacó? E ela continua questionando Jesus. E és tu maior que Jacó, o nosso pai que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e os seus filhos e o seu gado? Jesus responde e disse-lhe. Agora Jesus vem falar. E ele fala: a mim a você não é somente aquela mulher, mas ele fala a mim a você. Qual sede que você tem hoje? Qual a sede que você precisa ser saciado? A sede da enfermidade, a sede dos problemas, os problemas familiares, problemas de comunidade, problema com sua esposa e seu esposo, problemas com filhos. Qual é o tipo de problema que você está em busca da solução? E você já falou para todo mundo desses problemas, mas não falou para quem pode te saciar, que é o Cristo, que é o próprio Deus. Fale dos seus problemas para Deus. Fale da dor que você está vivendo. Qual é a sua dor hoje? Qual? Não interessa qual seja. Deus pode tudo. Mas qual é esse código que você acessa? A sua fé. Você precisa acreditar. Você precisa acreditar. Hoje nós vivemos tantos problemas. Problemas conjugais, problemas emocionais, dependência emocional. Qual é o seu problema hoje? Não existe nenhum que seja impossível a Deus. Mas para que você acesse a solução, você precisa buscar Deus. Não buscar Deus por barganha, em troca de algo. Você não vai buscar Deus pelas promessas que Ele pode te dar, que Ele pode te cumprir. Você precisa buscar a Deus pelo que Ele é, porque Ele é o Senhor e Salvador. Ele é o Deus Todo-Poderoso, Ele é o Santo dos Santos. Você tem que buscar Deus pelo que Ele é, em primeiro lugar. E quando você realmente buscar esse Deus em primeiro lugar, tudo que você precisa, Ele vai te dar. Vai te dar por amor e misericórdia. Mas Ele quer que você o deseje. Ele quer que você ame a sua presença, que você busque a sua presença, que eu busque a sua presença. Que eu quero estar na glória de Deus, que eu quero estar na luz de Deus. É isso que Deus quer de mim e de você. E as nossas necessidades Ele realizará. Como diz Mateus 6,33. Busque Deus em primeiro lugar e tudo será acrescentado. Em Salmos 37, versos 4, vai dizer assim: deleite-se no Senhor e Ele realizará os desejos do teu coração. Deus não realiza só as nossas necessidades, mas aquilo que a gente deseja. Quais são os desejos do seu coração? Quais são os seus sonhos? Mas primeiro, você tem que buscar esse Senhor. Ele tem que estar em primeiro lugar na sua vida, acima dos seus filhos, do seu esposo, da sua esposa, do seu trabalho, daquele título de formação que você deseja, daquele salário que você pensa que é necessário para o bem-estar da sua família. Deus tem que vir antes de tudo. Você está me compreendendo? Antes de tudo. E Deus conhece o seu coração antes mesmo que você imagine. Ele já sabe. Ele sabe tudo de você, Ele sabe tudo de mim. Mas Ele quer que a gente o deseje. Que a gente, igual como a corça suspira pelas águas, assim nós devemos suspirar por Deus. Por esse Deus que é amor, que é misericórdia, que é perdão, que é tudo para nós. E aí Ele diz para aquela mulher: qualquer
que beber desta água terá sede novamente. E ele falava da água que ela teria ido pegar no poço. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Aí a mulher, né, ficou totalmente pirada quando ela ouviu isso aqui. Mas a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Quem bebe da água, que é o próprio Cristo, jorrará para a vida eterna. E aí a mulher caiu em si. E aí o que ela disse? Disse-lhe a mulher: Senhor, dai-me desta água, para que eu não tenha sede e não volte aqui para tirá-la. Ela ainda não entendia tudo. Ela achou que era uma água que não precisaria ela voltar àquele poço, e de fato era. Mas ela não estava compreendendo a profundidade, o significado como Jesus estava tentando lhe falar. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: eu não tenho marido. Disse-lhe Jesus: tu disseste bem, eu não tenho marido, porque tu tiveste 5 maridos e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Jesus falou para ela. E aqui a gente pode imaginar que essa mulher tinha passado por vários maridos e esse aqui, como Jesus disse, o que ela tinha não era o seu marido. Não era o seu marido. E não vamos entrar aqui nesse quesito, porque já quando a gente pensa assim, vai abrir um outro leque para outras coisas. Um outro momento a gente comenta sobre isso aqui. Mas era uma mulher que não tinha a vida alinhada. Ela não era casada, ela vivia em adultério. E ela ficava de marido em marido. E aquele que ela tinha, Jesus disse que ainda não era dela. Poderia ser um marido de outro que pertencesse a uma outra mulher, ou a gente não sabe. Mas nessa linha de raciocínio. E aí a mulher foi e disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que tu és um profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém lugar onde o homem deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crer-me, a hora que vem em que neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Jesus continua catequizando ela, mas ela não compreendia tudo, que ela começou a ficar assim, meio atrapalhada. Nós adoramos o que conhecemos, Jesus dizia, porque a salvação é dos judeus. Mas, e Jesus era judeu, é judeu, ele não era, ele é judeu. Mas vem a hora, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura a tais adoradores para adorá-lo, ou seja, o Pai está à procura, o Pai está à espera da manifestação dos seus filhos, de mim e de você, que despertemos para o adorá-lo em espírito e em verdade. Deus é um espírito e os que adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. E aí a gente continua no próximo vídeo, já já.